Chegamos ao nosso último episódio da primeira temporada do Visceral. E com ele, trazemos aquele que brilha a nossa consciência, a luz solar, o astro-rei, o Sol. Arrebatador, transcendente, o chakra da coroa, onde acaba a dualidade. A expansão da consciência. Infinita no nosso corpo e mentes finitos. Um somos nós somos um. Ah, quando a gente chegar lá, hein, Mariana? Será que Meu chegamos? Deus. Ah, chegamos. Eu acho que a gente vai precisar de algumas outras encarnações para chegar lá. Essa, né? Onde cessa tudo, né, amiga? É verdade. Onde né, as encarnações, elas nos permitem a evolução. Porque é muito difícil, porque as pessoas pensam assim, não existe isso é muito mais fácil pensar que existe uma outra encarnação, que a vida não acaba ali. Seria um pelo consolo, contrário, né? Mas pelo contrário, a gente sabe que tem outras provas que a gente precisa passar para o nosso espírito desenvolver essa plenitude, essa expansão da consciência. Então não é que seja mais fácil, muito pelo contrário, existem outras provas, algumas outras situações que a gente precisa chegar para realmente chegar nessa expansão, nesse chakra aí que realmente é o chakra mais iluminado, é aquela conexão com realmente com o mundo topo, né? espiritual. É o topo, é o objetivo da gente e chegar com delicadeza, né? Só chega lá com delicadeza. Pode até bater na tampa e volta loucamente, porque se não chegar com delicadeza é que é o problema, não funciona, né? Não funciona. E aí a gente traz a questão da consciência e acaba falando também numa consciência universal, mas essa consciência que torna, como tu disseste, um somos nós e nós somos um. Então a gente é uno com o universo. Dentro de nós tem a divindade, aquela fagulha, aquela centelha divina, e quando a gente consegue entender que aquela centelha divina é a nossa origem, a gente entende que a gente é apenas um, que a gente faz parte desse universo e que a gente tem que chegar nessa evolução espiritual. Não é fácil, a gente está no mundo da matéria, a gente está no mundo denso, assim como a gente falou lá no princípio, a Terra não é um planeta que seja um planeta sutil, bem pelo contrário, é um planeta ainda de provas e expiações, que a gente está sujeito aos prazeres, a tudo da carne mesmo, da matéria, que é difícil pensar na sutileza, porque muita coisa, né? Não, e tudo é matéria, tudo é matéria. Tem as pessoas, mas como assim Deus, né? Porque assim, eu preciso enxergar aquele Deus barbudinho, e não que Deus seja assim, a gente precisa criar para a gente concretizar. Então, para chegar nessa sutileza total desse subjetivo, é um caminho lindo, cheio de pecados e virtudes, cheio de desafios, de medos, né? E de superação. E é entender, entrar numa pacificação, né? Porque é como se fosse assim, cessou o conflito. Acabou o conflito, acabou a dualidade. E aí, como eu perguntei no início, será que conseguimos? Porque é muito difícil, né, gente? A gente conseguir cessar em si, o mundo. E como a Carla disse, é um planeta que a gente está desafio e desafio, né? Não é fácil, não está fácil viver no mundo, né? Tá cada vez mais difícil. Mas acredito que a gente esteja passando por um período, assim, de muitos acontecimentos densos para depois a gente conseguir se libertar. Porque esse chakra é o chakra da libertação. É, da liberação, né? Esse chakra, ele vai além da linguagem. Então, aqui a gente está falando sobre ele, mas ele não se manifesta, né? Ele vai além da linguagem, além da forma. É a fé. E é uma liberdade também. É a libertação, eu sou livre. É uma liberdade e um entendimento também da morte, da condição da vida da gente, né?
Por isso que a morte da matéria, né? Não a morte sim, a do morte, plano a morte como espiritual. aquela que a gente teme, né? Exatamente. A morte que a gente teme, exatamente. Aqui a gente já ficou agora num ambiente mais intimista, para continuar falando desse chakra. E vamos falar do sol, então, Mari, porque o sol realmente é a nossa consciência, é iluminar a nossa consciência. Como é que a gente consegue uma vitalidade? A gente tem que olhar para o nosso mapa astral, para o nosso sol. Onde é que está o nosso sol que vai nos ativar? E o meu sol e da Mari está em Câncer. São duas sensíveis. Vai dizer que não sabia. Intuitivas. Vai dizer que não sabia. Sonhadoras. Amorosas. Afetuosas. Maternais, cuidadoras. Então, controladoras. Cuidadoras. Ciumenta. Como tudo, né, gente? Sombras e luzes. E é sobre isso que a gente está falando, né? Voltando a falar um pouquinho dos chakras para agora que a gente chega nesse final de jornada, uma coisa que eu costumo falar e acho muito interessante é perceber que o conhecimento, né, dos chakras, esses centros de energia, é como se fosse nos dando um manual, tá, interno, e muito sutil e muito feminino, de atravessar e abrir ou fechar, em cada momento, o portão de cada esfera da vida da gente. Então, eu costumo pensar assim que é permanente, é diário, é eterno, é infinito, e vidas, né, Carla? É sobre isso que trata. E cada vez que a gente evolui, a gente leva para uma nova vida. Mas a gente vai aprendendo a sintonizar essa abertura, né? Eu falei todos os episódios em pods, mas abrir portões me parece uma expressão bonita para esse momento que a gente chegou do programa, né? Porque é isso que a gente quer. Chegando em vocês, conversando com vocês, nos propondo a levar um conteúdo visceral, livre e de uma forma diferente para a gente fazer sentido, gente, porque esse chakra trata muito do fazer sentido, né? Exatamente. Do meu propósito, de quem eu sou, não à toa. Agora a gente fala o nosso signo sol, né? Sim, o nosso signo solar. Como eu trouxe no episódio passado, que a gente falou no Agni, né, que a gente falou na Lua, e eu trouxe a questão dos 7 raios, dos mestres ascensionados, tem uma afirmação de um dos decretos, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Porque a gente é essa luz divina. E no momento que a gente conseguir entender e ser exatamente o ser que a gente vai lá na pureza da nossa criança, resgata essa criança e não precisa usar máscara, não precisa tentar agradar o outro, deixa essa criança florescer. Vai passando os portõezinhos bem em paz. Exatamente. Né? Fecha um pouco, abre, recolhe, mas vai indo, vai indo. É só assim que a gente chega, né? E uma coisa que eu acho bonita também é a gente perceber que se o mundo é bonito, nós somos bonitos também. Todo mundo tem a sua beleza. Se o mundo é feio, e não é nem o bonito feio da beleza, cara. Não, assim, toda beleza se a montanha é linda, a gente também é uma montanha linda, falou, né? Não é nem que eu me contrariou agora. Desculpa. Tá acontecendo isso durante os episódios, pessoal. Mas eu acho que isso é a coisa mais normal também, né? Maravilhoso, viu? E essa linguagem que daí não a gente acaba que tá falando a mesma coisa. Todos os nossos conflitos foram a gente falando a mesma coisa, só que eu achava que tinha que ser de um jeito que eu tava falando e talvez eu do outro jeito. Tudo bem. A gente também tá num processo de crescimento, obviamente. E vai estar sempre, né? Sempre. Isso aí é para a vida toda e além da vida. Depois que partirmos desse plano, dessa matéria, seja lá onde encarnarmos novamente, a gente vai estar nesse plano de evolução. Mas nós duas, então, sendo de câncer, com sol em câncer, nós duas precisamos, para nossa vitalidade, essa afetividade, essa questão com a família é muito importante, esse contato, esse carinho. Somos sensíveis. Muito, sonhadoras. A gente não pode viver sem ter uma perspectiva, sem ter um sonho. Sem desejar, porque daí, senão, a gente não vai ter vitalidade. Assim, ai, tu sonha demais. Deixa eu sonhar. Deixa. Claro que a gente precisa trazer a nossa luz para a nossa sombra. Então, quer dizer, se a gente tem o sol em câncer, a gente tem a nossa sombra lá em Capricórnio. O que é isso, cara? Quando a gente nasceu, o signo de câncer estava iluminado. Então, trouxe toda essa questão emocional
Mas lá na sombra tá o nosso oposto, que é Capricórnio. O que é Capricórnio? É colocar as coisas em prática, é subir a montanha, é ser mais racional, mais determinado, mais terra. Menos confuso, né? Mais retilíneo. Exatamente. Nós somos mais sinuosas. Exatamente. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar um pouco para essa sombra e dizer, não, eu vou sonhar, eu vou fazer 1000 projetos, mas eu vou concretizar, que é o que a gente está fazendo agora. A gente, há 10 anos atrás, mais ou menos, né, Mário? Mais ou menos. Para mais, não vamos falar para não se entregar. Não, mas a gente já pensava, vamos fazer um programa de televisão ainda, era na época. Era televisão. Não, vamos fazer, o que a gente vai fazer isso? Vocês sabem o que é televisão? Então, só agora que a gente conseguiu concretizar, fazer acontecer. Então, o que a gente fez? A gente olhou para a nossa sombra, a gente trabalhou a nossa sombra e conseguiu iluminar a nossa criatividade, né? Esse nosso sonho, essa nossa expansão de tanta coisa que a gente tem para falar, para compartilhar, mas a gente conseguiu racionalizar e conseguiu concretizar. Faz um roteiro, quem é que vai filmar, quem é que não vai filmar. Agiliza, vamos mostrar os guris aqui, agiliza, tem ideia, faz um roteiro, e tu vê, qual é a locação. Coisas que eu botei na minha colinha aqui, que tem a ver com esse chakra, com o 7º chakra, é aberta ao todo. Não à toa, né? A gente tá aqui aberta ao todo, assim, com tudo isso. E agora a coisa, né, começa a acontecer. Expansão universal. É a gente entender o que a gente está fazendo aqui um pouco, né? Exatamente, o nosso propósito, o que a gente vai deixar para esse mundo. O que a nossa alma vibrou lá e agora a gente está na plenitude, até desse entendimento, né? De plenitude, gente. De novo, quantas vezes a gente falou aqui, né? Consciência expandida. É um entendimento que tu sai daquele gatilho, uma palavra que anda me irritando, sabe? Tem umas palavras que a gente usa tanto que irrita, mas a gente sai daquele modo condicionado. Quando entra nesse chakra, assim, é muito difícil, viu, gente? Eu poucas vezes conseguia sentir, e ainda assim eu sou confusa, porque isso também faz parte, mistério. Muito Esse é o chakra do mistério da vida, entende? E a gente tem que manter ele querendo chegar lá. Né? O tempo todo nessa busca. O tempo todo. E o meu sol, então, em Câncer, está na casa 8, que significa que eu vivo realmente de transformações. Eu, durante a minha vida, vou passar por processos de autoconhecimento que vão brotar de dentro, e isso vai trazer muita vitalidade para mim a cada momento que, assim, ciclo, sabe? A cada ciclo que se completa, renasce das cinzas uma fênix. E eu sou assim, diversas oportunidades, o curso do próprio Antônio Amâncio, separei. Eu acho que todo mundo é assim. Não, são pessoas mais cíclicas. Mas eu acho que o saudável é a pessoa entender a vida como um ciclo, né? Não, com certeza, mas a pessoa não digo a vida toda, os ciclos, né? A pessoa vive o ciclo quando ela nasce na casa, o sol iluminado na casa 8. Ela isso tem que isso traz muito. Processos cíclicos. Processos cíclicos. Cíclicos. Casa 8, que é a casa da transformação, da morte, da vida, exatamente desse mistério. Então, a cada momento que eu consegui, eu estava falando no curso do Antônio, foi exatamente isso, Mari. Quando eu cheguei lá no Rio, quero ser atriz, depois de separada, eu já tinha quase 30 anos, quero ser atriz, isso, aquilo outro. Aquele momento, aquela busca foi tão importante, porque ele trabalha exatamente com a desconstrução dessa máscara que a gente vai criando para resgatar essa criança interior, aquilo que tu tem de mais genuíno. E ali eu senti que voltou à tona, Carla, a minha pureza. Foi muito lindo. Por mais que eu não tenha ficado... Sem tu entender nada, o processo aconteceu em ti, né? Tu não sabe exatamente... Por isso que o teatro é uma ferramenta incrível, né? Maravilhosa. E que as pessoas, às vezes, fazem teatro como terapia, né? E a Mari tem esse sol na casa 12. Olha só, a Mari, a lua dela, a gente já comentou no outro episódio, em Libra, na casa 3, que é a casa das relações, das trocas, né? Tem a ver com a questão dos irmãos, dos amigos, de ter esse carinho, de ter esse contato, de estar sempre junto, nutre emocionalmente. Mas o sol dela é na casa 12, que é da introspecção. Então, na hora que ela já tá assim, sabe, Mari, já sem energia, já tô demais, já fui, já voltei, já participei, já tive lá, já tive cá, já troquei afeto, daqui a pouco eu tô precisando recuperar as energias e a vitalidade. O que eu vou fazer? Eu vou me recolher na minha casa,
eu vou recolher dentro do meu ser, eu vou ficar mais introspectiva, eu preciso disso para me vitalizar. E eu vejo muito isso em ti, Mari. Não, e esse processo ele começa um pouco mais tarde, né? Dizem também do ascendente isso, né? Não entendo muito, sabe? Mas que a gente, num primeiro momento da vida, parece mais o nosso ascendente e não o nosso signo. E num... É o contrário que dizem. É o contrário? Mas o que acontece? Que a gente é mais o nosso ascendente no início, eu acho. Não. Não. Certeza? É que lá no início a gente é mais o nosso sol. Por quê? Porque a nossa consciência é a nossa pureza, é o nosso sol. O ascendente é como assim, os outros nos enxergam. Então, e aí a gente vai criando que a gente usa, né? A gente vai criando essas máscaras, mas o ascendente não é isso, sabe? O ascendente é mais um elemento de como tu te comporta, porque, por exemplo, eu sou sagitariana no meu ascendente, e eu sou realmente uma pessoa que gosto de estudar muito, que gosto de fazer viagens longas, que me interesso pela fé, e tem muito do Sagitário. Então, assim, são tudo elementos que nos constituem como um todo. É como eu disse, eu não sou só o meu Sol ou só a minha Lua. Eu sou o meu Sol, minha Lua, meu Ascendente, meu Marte, meu Vênus, tudo isso em conjunção. E aí a gente precisa descobrir quem a gente é. Olha, quem a gente é a melhor coisa do mundo. Ela é eterna. E ela é eterna. Quem a gente é eterno, né? Claro. Que é esse chakra também, porque tu vai descobrindo a cada dia. Olha, Mari, falando em quem eu sou, gente, eu sempre gostei dos mistérios, né? Não é à toa que meu sol na casa 8, que a bruxa existe, e que agora eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Teve algum momento, assim, que acho que eu tive que realmente... Olha as bruxas aí. Isso soa pejorativo? Será? Eu não sou, eu adoro ser uma bruxa, a bruxa do bem. Mas a bruxa sempre foi o... Eu tô falando no arquétipo agora, com né? certeza. A bruxa ela é temida, né? Ela ardeu na fogueira. Por quê? Entendeu? Porque transformaram... Quantas delas? Não sei, já não vivi na fogueira lá, assim, tudo isso. Com certeza, amiga. Não sei, não. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E daí, o que a gente faz? A gente busca ser quem a gente é. E a gente busca ser quem a gente é através daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente se identifica. Como, por exemplo, a leitura de cartas. Eu vou mostrar para vocês esse baralho que chegou até mim como um sinal. Minha filha mais velha, Vitória, disse: mãe, estão vendendo umas cartas astrológicas muito lindas. Tu quer, mãe, num grupo? Eu quero. Foi a Vi que me mandou. Na intuição, a gente mandou. Exatamente. E aí, vamos fazer ela aqui, ó. Eu acho que a gente pode, Mari, nesse momento, pedir conexão com o cosmos, assim, para ver qual é a cartinha que vai cair pra gente, para falar exatamente do visceral. Uau! Aonde chegamos depois desses 7 episódios, hein, gente? Ó, tá vendo que tem cores. 4 cores diferentes, né? Escolhe uma azul. Libra, o equilíbrio. Então, boa. Começamos bem, hein? Pra gente chegar aonde a gente quer e levar esse nosso propósito, a gente precisa exatamente dessa harmonia e desse equilíbrio de Libra. Vamos tirar uma roda. Tudo que a gente vem falando, não é? Exatamente. Olha aqui, ó. Precisa também ter flexibilidade. A gente não pode achar que sempre tem razão. Precisa escutar, precisa ser flexível. Boa. Agora vamos no amarelo? A amarela. A casa do tangível. A casa do tangível é aquilo que a gente consegue concretizar, né? O que é realmente tangível. Entendeu? A gente consegue fazer. Entendeu, parceria? Entendeu, canceriana? Entendeu, canceriana? Tangível. Não, e não, a gente tem que ganhar dinheiro também, pessoal. É verdade, é verdade. E aqui a gente pega a energia de Mercúrio, que é a energia do pensamento e da comunicação, e a gente vai continuar bem bom, hein? Comunicando com vocês. Cada episódio a gente quer chegar cada vez mais fundo em vocês e na gente. Porque é um processo que
ninguém vive só. Nem nós aqui, nem vocês aí, e o mundo. Cara desse chakra isso agora. A Cara é desse fluidez, chakra. é a fluidez. Então, foi uma delícia. Foi uma delícia. Essa temporada do Visceral foi maravilhosa. A gente agradece aos meninos. Tomara que vocês gente. gostem. Os Super meninos, criativos, maravilhosos. Os meninos vocês vão conhecer, nossos amores. E a gente vai continuar. Daqui a pouco a gente tá de novo. Com uma nova temporada. Fique com a gente. Obrigada, namastê.